Depois de galopar no cavalo, Érica dá um beijo na boca de Franco. Eduardo fica surpreso com a atitude inesperada de Érica ao beijá-lo. Ela pede que ele não fique encabulado, pois só estava treinando para o jantar. Gardênia diz a Jacinto que pensou melhor e aceitará o emprego que Franco ofereceu. Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Amanhã é para Sempre. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos e não esqueça de se inscrever no canal. Sexta-feira. No sanatório, Liliana toma um sol enquanto Ciro a observa pela janela. Depois ele começa algo que aparenta ser uma bomba caseira. Tomásia diz a Margarida que Bárbara mandou chamar Jacinto. Liliana está no jardim brincando na fonte, quando Oregon chega ali e diz: "Bom dia, Lili. Viu que hoje recebeu um prêmio? Está tomando este solzinho porque eu sempre cumpro com minhas promessas. Sabia que tecnicamente você e eu temos muita coisa em comum. Lembra do que eu disse outro dia? Que nós dois vivemos nesse inferno, que estamos sozinhos neste mundo? Estamos presos aqui pela mesma pessoa. Liliana, vamos falar de coração para coração, para me contar o que eu tanto tenho te perguntado?" Liliana responde que sim, que falou para sua irmã Fernanda que Bárbara Greco é a hiena, pois é como os empregados a chamam na fazenda, e que o peão branco está se aproximando de sua coroação. Furioso, Oregon pede que não o faça perder tempo, porque está lhe fazendo perder a paciência. É nisso que Bárbara liga para ele perguntando se descobriu que Fernanda conversou com Liliana. Plutarco diz que não conseguiu nada demais, mesmo ameaçando dar choques elétricos nela. Bárbara pede que frite o cérebro da inútil, para que assim acabe com o problema. Gardênio e Jacinto chegam à casa de Franco Santoro. Ela diz ter a impressão de já conhecê-lo. Franco diz que é de fora do país. Bárbara fica furiosa ao ver Margarida e a expulsa. Margarida não se intimida diante de Bárbara e explica que está na fazenda a convite de Fernanda. Fernanda chega nesse momento e, surpresa, questiona a madrasta do porquê expulsar Margarida. Franco Santoro diz a Gardênia que ela será sua assistente pessoal, atenderá telefonemas, cuidará das compras da casa e principalmente será sua guarda-costas. Franco exige que Gardênia nunca se aproxime da fazenda da família Elizalde e prometa que nunca conte a ninguém ou questione algo que ela ouvir. Bárbara tenta se justificar para Fernanda, dizendo ter certeza que Margarida foi a responsável pelo envio das flores com o bilhete anônimo. Bárbara faz seu teatrinho e diz que fez todo o possível para que a festa dela fosse dos sonhos. "Me dói muito ver que meus planos foram por água abaixo." Eduardo avisa a Jacinto que irá à fazenda Elizalde para um jantar. Ao ficarem sozinhas, Margarida diz a Fernanda que não foram eles que mandaram as flores, pois tem respeito pela família Elizalde. Fernanda diz que não precisava ela se desculpar, pois já sabe quem enviou o cartão e as flores. Priscila diz a Aníbal que está no período fértil e pressiona o marido para que façam amor, chantageando contar tudo para sua família caso não engravide. Fernanda comenta com Margarida ter certeza de que foi Eduardo quem lhe enviou as flores com o bilhete anônimo. Ela não entende como Eduardo pediu para tocarem a música em sua festa de casamento. Ela suspeita que Eduardo tem um cúmplice. Margarida fica chocada ao descobrir que Eduardo tirou do cemitério o corpo de Soledade. Eduardo mostra a Jacinto o cavalo que Érica lhe emprestou. Ele conta que planejou tudo, pois vai comentar no jantar que possui um cavalo que custa milhões e precisará de um treinador. Com certeza o puxa-saco do Aníbal indicará você, Jacinto. Assim você poderá vir aqui sem ninguém desconfiar de nada. Jacinto fica surpreso quando Eduardo diz que Érica é sua futura noiva. Aníbal liga para Camilo e exige a presença dele na empresa. Fernanda pede a Margarida que avise quando Eduardo chegar ao povoado, porque precisa dizer a ele que é o pior homem que já conheceu. Vladimir encontra o resultado do exame de paternidade de Aníbal e liga para Priscila, que não atende. Gardênia, como sempre curiosa, comenta com Margarida, que conhece Santoro de algum lugar. Margarida perde a paciência e diz que esse é o problema dela. Sempre quer se meter em tudo, saber de tudo. Adriano retorna ao país. Fernanda pergunta se aconteceu algo ruim na reunião que ele foi. Adriano diz que só saberá depois que conversar com Aníbal. Gonçalo repreende Aníbal por não ter avisado a Fernanda que Adriano iria chegar hoje. Aníbal diz que se Fernanda soubesse que o marido retornaria hoje, iria recebê-lo com carro de som e tudo mais no aeroporto, atrasando a reunião. Bárbara, com seu teatrinho e destilando ódio, diz: "Não acho certo falar assim do casamento da sua irmã.
O fato do seu casamento ir mal não significa que precisa condenar a Fernanda a uma infelicidade, como a que você vive. Aníbal fica ali se remoendo de raiva. Camilo chega à empresa e pergunta qual a pressa para ele estar ali tão cedo. Gonçalo pede que os dois irmãos não se tratem mal na frente de Bárbara. Bárbara relembra a Camilo que esta noite terá o jantar de desculpas feito para Érica. Furioso, Camilo diz que é inadmissível seu pai ficar ao lado de uma estranha e não o apoiar. Gonçalo o manda tomar vergonha na cara por ter agredido uma mulher. Priscila vai até o laboratório fazer exames para saber se conseguiu engravidar de Vladimir. Margarida conta para Eduardo tudo o que conversou com Fernanda e ele diz que não pretende voltar para o povoado. Afinal, a família Elizalde fez muito mal a ele e sua mãe. Margarida repreende Eduardo por ele ter mandado as flores e o bilhete para Fernanda e por ter movido os restos mortais de Soledade. Eduardo diz que a família Elizalde precisa pagar por ter feito mal a várias pessoas. Margarida diz a Eduardo que não conte mais com ela, pois ele está tendo atitudes macabras que a assustam. Fernanda e Adriano chegam à empresa. Bárbara pergunta a Fernanda se ela falou com Eduardo. A mocinha responde que ele já está no país. Adriano está com um envelope que o vice-diretor da Power Milk mandou. Aníbal lê e todos ficam sabendo que a empresa está passando por um momento ruim. Aníbal grita: Adriano, me explique exatamente o que aconteceu. Eduardo, preocupado, diz a Jacinto que precisa descobrir qual é o segredo que Liliana sabe. Jacinto diz que Margarida deve estar com as malas prontas. Eduardo diz que convencerá Margarida a ficar, para todos juntos tirarem Liliana do sanatório. Plutarco mais uma vez ameaça Liliana, dizendo que dará uma injeção nela para que lhe conte tudo o que conversou com Fernanda. Ela derruba a injeção no chão e começa a gritar por Ciro. Dr. Oregon reverte a situação e começa a fingir que Liliana está lhe agredindo. Os enfermeiros chegam no quarto, veem a cena e a levam para a sala de choques elétricos. Liliana grita desesperada. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!